Então, vamos lá, pessoal, dar início. Deixa eu só admitir aqui, pessoal. Vamos continuar com o que a gente estava fazendo, a nossa aula. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Compartilhar minha tela. Vou de projeto integrador. Vamos para a questão de número 6, tá? Para, Brit. Questão de número 6, pessoal. Carla é uma mulher trans. Deixa eu ver se eu estou gravando aqui, tá tudo certo. Deixa eu ver. Tá gravando. 6. Carla é uma mulher trans, né? Nasceu com sexo biológico masculino, mas não se identifica como tal. Mas ainda não alterou seu nome no registro civil. Isso tem gerado diversos constrangimentos, pois Carla é aluna universitária e na chamada ao fim da aula, o professor sempre a chama pelo nome de Carlos. Assim, Carla decidiu alterar o seu nome e se dirigiu a um cartório para retificar a sua documentação. A partir do caso assim, assinale a alternativa correta. Tem alguém com o microfone ligado aí, tá aparecendo uns sons engraçados. Questão A. Para que haja alteração do nome, Carla deve se submeter a tratamento hormonal? Pessoal, lembra-se que eu falei desse caso para vocês, recentemente alterado pelo Supremo, sobre a questão das pessoas trans. Como que os nossos tribunais têm encarado a possibilidade de alteração do nome dessas pessoas? Será que por ela ser uma pessoa trans, ou seja, ter essa questão de dissonância entre uma questão física e uma questão de pertencimento desta pessoa, será que essa pessoa trans, ela precisa fazer a transformação? Ou seja, se eu nasci, digamos, André, se quero me tornar André, será que eu preciso efetivamente me submeter ao tratamento hormonal, né? Ao tratamento hormonal e a cirurgia de redesignação sexual e assim por diante, ou não? Será que pelo simples fato de eu me encontrar e me sentir pertencente ao outro sexo, será que isso é suficiente ou não? Isso foi sempre uma discussão muito grande, por exemplo. Pessoal, esse tema das pessoas trans, inclusive o primeiro médico que fez a cirurgia no Brasil, ele foi punido pela cirurgia da pessoa trans. Ele respondeu, salvo engano, na década de 70, não me recordo muita história, vou até procurar, depois eu envio para vocês. Ele respondeu por lesão corporal. Naquela época, na década de 70, nem se cogitava sobre isso. Era uma questão que as pessoas abominavam, tá? As pessoas abominavam isso, e esse médico que fez essa intervenção, ele respondeu criminalmente pela situação. Muito dramático, né? Exatamente muito dramático. Só que hoje nós temos aí um outro, digamos, uma outra visão sobre a situação. O direito hoje ele se preocupa muito com uma questão não apenas física do sujeito, não de te ver pelo que você aparentemente significa como pertencente ao gênero masculino ou feminino. O direito ele se preocupa muito com essa forma de pertencimento do sujeito, da liberdade da pessoa ser quem ela é, dos afetos que ela tem. O direito hoje tem pensado o seguinte: por que eu preciso me intrometer na vida alheia, na intimidade e privacidade das pessoas? Isso não faz o menor sentido. Não se faz o menor sentido o direito ficar intervindo na vida privada alheia. Claro, pessoal, tem situações e situações. Em relação à pessoa trans, é ela que está decidindo o que ela quer fazer da vida dela. Isso não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas há situações que o direito ainda ele proíbe algumas condutas. Quais? O direito não vai admitir casamento com crianças. Por quê? Por que não vai admitir? Porque, primeiro, que a criança não tem maturidade para isso, para se autodeterminar, para escolher o que quer. Então, realmente, aí não tem como isso acontecer. Tem situações que o direito realmente tem que intervir e falar não. Mas a questão das pessoas trans, a que importa isso? Apenas elas. Elas são maiores, são capazes e decidem quem elas querem ser.
tá? Decidem quem elas querem ser. Mas vamos lá, só uma introdução para vocês notarem que dia após dia, é engraçado, não engraçado, é interessante ver esse movimento que o direito tem assim, olha, é isso que a pessoa quer ser, não tem aqui por que resistir em relação a isso. Professora, mas eu acho isso uma aberração. Então, pessoal, as nossas convicções pessoais, elas não podem ser utilizadas para esses debates. O que você pensa no seu íntimo, e é direito seu, o direito não te proíbe de você pensar, né, de eventualmente recusar isso ou não. O que está em jogo aqui é a permissão jurídica. Nenhuma religião precisa ser alterada para isso. As religiões são as religiões. E se você adere a uma religião e a segue, tudo bem. Só que a gente não pode impor as nossas vontades e os nossos dogmas religiosos às outras pessoas. O direito não pode fazer isso. Até porque nós teríamos aí, efetivamente, um constrangimento e as religiões maiores seriam impostas à força às outras pessoas. E nós não vivemos em um país teocrático, nenhum país extremista, né? Pelo menos por enquanto, graças a Deus, nós temos uma democracia. Democracia é sinônimo de pluralidade. Então, nós precisamos conviver com diferenças e respeitar isso, né? Do ponto de vista jurídico, até porque é uma sociedade civilizada. Embora nós saibamos que a comunidade LGBTI, ela sofre com violência diariamente. Essas pessoas são mortas, assassinadas diariamente por elas serem quem elas são, né? Elas são mortas mesmo. Assim como nós temos uma violência muito grande em relação às mulheres, que é um problema muito sério. Sábado, aliás, nós vamos receber a professora Manuela Denora para falar sobre violência doméstica, que aumentou muito na pandemia. Aumentou muito na pandemia. Engraçado que aqui no Paraná, já vou pausar esse meu parênteses, o que aconteceu? Os casos de notificação de violência doméstica nas delegacias durante a pandemia diminuíram. A senhora quer dizer, então, que o negócio está ficando bom, né? Tá acabando a violência doméstica contra a mulher? Não. Pelo contrário. Diminuiu a ida à delegacia, mas a Polícia Militar do Paraná informou que o número de flagrantes, leia-se, aquele em que o sujeito é preso no ato do delito ou logo após, aumentou. O que está acontecendo são as prisões em flagrantes, ou seja, imediatas, de homens que estão agredindo mulheres dentro de casa. Então, assim, aumentou bastante, porque essas mulheres estão convivendo muito mais com seus agressores. Enfim, é um tema muito dramático mesmo, e nós vamos ver isso na sequência, tá? Nós vamos ver isso na sequência. Então, vamos para a questão 6, né? Pessoal, eu adoro a temática de quando... Eu me sensibilizo com algumas questões do direito, e eu acho que, graças a Deus, eu estou me sensibilizando ainda, né? Porque quando a gente para de sensibilizar com alguns temas, eu acho que a gente perde a nossa humanidade. Essa questão de direitos humanos, ela me toca diretamente, porque eu espero do meu país que ele seja sempre um país, o quê? Democrático, que respeite as suas minorias, respeite as suas pessoas, independente do que elas são e do que elas querem ser, né? Então, me sensibiliza muito, e sábado, se Deus quiser, vai ser um baita bate-papo, e seria muito legal que vocês participassem, tá? Para a gente entender um pouco sobre essa questão e também entender sobre a chamada rede de proteção à mulher. Tá? O que é a rede de proteção? A rede de proteção, ela passa tanto pelo sistema de justiça criminal, por exemplo, desde a primeira intervenção da Polícia Militar, a intervenção da Polícia Civil, como a questão da assistência social, o amparo psicológico, para a gente entender um pouco como funciona essa rede de proteção. Hoje nós temos uma outra situação ocorrendo sobre a notificação compulsória dos agentes de saúde pública. As enfermeiras, médicos que detectarem violência doméstica, eles são obrigados hoje a informar. E nós vamos ver se isso é bom ou se é ruim no final das contas. A questão da falta de abrigo para mulheres. Eu sei que em Paranavaí, porque no NPJ que eu também trabalho lá, eu sei que Paranavaí não tem um abrigo, mas o município tem aí uma forma bem interessante de proteção das mulheres, que
a hospedagem em hotel. Eu não sei se efetivamente isso fica por muito tempo ou não, mas eu soube que as mulheres são enviadas a um hotel. Inclusive, eu peguei um caso uma vez de uma mulher, o pessoal da assistência social nos procurou, e essa mulher estava indo embora, porque estava apanhando um monte do marido. Ela ia voltar para sua residência no Mato Grosso do Sul, com a família dela, a mãe dela. E até a retirada das coisas lá da casa, ela ficaria com os filhos em um hotel na cidade de Paranavaí e depois iria embora. Eles compraram a passagem, ela ia embora, né? Ok? Enfim, eu gosto de falar, né? Falo bastante. Mas vamos lá. Questão de número 10. Eu não posso diminuir. Deixa eu ver só aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Tentar copy invitation. Mandar para o Lucas aqui, ele está dizendo que não está conseguindo entrar. Pronto, mandei lá para ele. Vamos voltar. Questão 6, então. A Carla é uma mulher trans. Oh, meu Deus. Acho que foi agora. A Carla é uma mulher trans. E, alternativa A. Para que haja alteração do nome, Carla deve submeter ao tratamento hormonal? Pessoal, não. Hoje nós não precisamos dessa transformação física, né? A ideia aqui é fazer uma proteção do sujeito no sentido psíquico. A preocupação com as pessoas trans não é só do ponto de vista físico. Você pode fazer um tratamento hormonal, a cirurgia? Pode, mas desde que você queira, desde que você se sinta confortável. Agora, se você não quer passar por esse procedimento, que é bastante invasivo, inclusive, mas você se sente, você tem essa questão de pertencimento ao outro gênero, o direito já fala, beleza, cara, pode alterar o teu nome, tá? Pode alterar o teu nome. Então, não precisa se submeter à alteração do nome, tá? Ao tratamento hormonal, ok? B. Para que haja alteração do nome, Carla precisa realizar a cirurgia de redesignação sexual? Também não, pessoal. Não precisa fazer a redesignação sexual, ok? Não precisa fazer essa cirurgia. C. Carla não possui o direito à alteração do nome? Pessoal, Carla tem sim o direito à alteração do seu nome, tá? Hoje, há sim uma preocupação com... Tá, eu mandei lá para ele o ID, tá, pessoal? O Lucas pediu aqui, acabei de mandar. Aqui, ele chegou aqui, mandei para ele o ID da reunião. Então, Carla possui direito à alteração do nome, independentemente da cirurgia e do tratamento hormonal. D. Carla poderá alterar o seu gênero e o seu nome, o sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes? Sim, pessoal. Pode, sim, tá? Pode, sim. Então, a questão... Acho que agora eu estou pegando o jeito dessas anotações. A alternativa correta aqui é a questão D, beleza? Questão D. Então, questão D é a que está correta. Então, vamos para a questão 7 agora, sobre doação e remoção de órgãos. Tá? 7A. Cabe ao falecido deixar o documento em vida, atestando a sua vontade para que haja remoção dos órgãos? Pessoal, há um tempo atrás, o Brasil ele tentou promover uma alteração legislativa para que permanecesse aí à vontade da pessoa. Você quer morrer, depois que você quer morrer, depois de morto, se a pessoa quisesse doar e deixasse um documento, isso teria validade. Mas chegou-se à conclusão de que isso não seria muito funcional. Hoje, cabe aos familiares, como cônjuges, filhos e pais, decidirem sobre a destinação, sobre a doação ou remoção de órgãos, tá? Então, infelizmente, pelo menos eu gostaria que a minha vontade prevalecesse, não sei vocês, mas infelizmente, se a pessoa manifestar vontade, deixar um documento assinado, registrado em cartório, se a família, lá depois da morte dessa pessoa, não consentir,
não haverá remoção, beleza? B, o médico não necessita de qualquer autorização para que ocorra a remoção dos órgãos? O médico precisa sim, ele precisa dessa autorização para realizar a remoção de órgãos. E caso contrário, aí ficaria um pouco complicado, né? Tem pessoas que têm suas religiões, tem pessoas que não querem fazer essa remoção de órgãos. Nós temos que respeitar isto. Mas, óbvio, é importante que sempre os órgãos de saúde incentivem a doação de órgãos. Há pessoas e pessoas nas filas de transplante, pessoal. Muito duro isso, né? A gente precisando de fígado, de rim, de coração. E eu acho que é uma questão de solidariedade, né? Fazer essa doação de órgãos, ok? Então, na verdade, o médico ele precisa, sim, da autorização. C. Não é possível a retirada de órgãos pós-morte quando se tratar de crianças. É possível sim, não tem proibição, tá? Inclusive, há bastante pais que, se a criança falece, eles doam, né? Eu acho muito bonito isso. Eu acho que são pessoas muito elevadas, já perdeu o filho. E doar os órgãos e tal, eu acho que a gente precisa debater esses assuntos mais e deixá-lo de torná-lo tabu. Né? A essência da pessoa se foi. Mas se a gente pode ajudar outra pessoa, nossa, fantástico, né? Mas a gente chega lá um dia. D. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade. Correto, pessoal. Depende de autorização. A nossa lei de transplantes, ela necessita, ela exige que haja ali a autorização, né, do cônjuge e de parentes, na ausência do cônjuge, né, para que haja a remoção dos órgãos, tá? E não sei se vocês já viram, a remoção, quando autorizada, ela tem que ser super rápida para que haja o tempo, para que aquele órgão seja conservado, porque pode ser que ele fique na cidade ou seja enviado para outro local, que tem uma fila mesmo, e tem que ser muito rápido, né, para não perder aquele órgão. Então, precisa de autorização, Fica, então, aqui para a gente como correta a alternativa D, tá? Alternativa D. Oh, meu Deus. Aí eu venho aqui. Ô, Andressa, tô apanhando aqui. Beleza. Questão 8. Questão 8. Assinale a alternativa correta. É possível dispor do próprio corpo para depois da morte, para qualquer finalidade, inclusive a venda de órgãos? Pessoal, nós falamos que a venda de órgãos, ela não é autorizada no nosso país. Tem uma questão bioética envolvida. Professora, por que eu não posso doar? Estou precisando de dinheiro. Eu queria vender meu rim por 20 mil reais, professora, eu vou vender. Não pode, pessoal. Nós não damos essa autorização para que nós não coisificamos as pessoas. Você vai começar a receber preço. Ah, professora, eu me vendo por 20 mil. Pessoal, o direito ele tem uma preocupação em relação a isso, de que eventualmente numa autorização de venda de órgãos, primeiro, você receberia uma precificação, e você é pessoa. Pessoa não tem preço. Preço tem um celular, um carro, um alimento, qualquer coisa, mas a pessoa, a gente chama que ela tem dignidade. As pessoas humanas, elas têm dignidade, elas são protegidas pelo direito. Eu não posso pôr preço em uma pessoa. E segunda coisa, que se eu permitisse a venda de órgãos, pensem comigo, pessoal, raciocínio. Quem teria acesso aos órgãos? As pessoas pobres. Será que elas teriam acesso aos órgãos? Aquelas pessoas lá na fila, os mais pobrezinhos. Será que eles receberiam os órgãos? Ou será que, na verdade, eles não receberiam? Com certeza, eles seriam excluídos disso. Porque pagaria quem tem dinheiro. Pagaria quem tem dinheiro pelo órgão. Então, significa que nós estaríamos escolhendo quem vai sobreviver, ok? Então, se a gente colocar esse aspecto econômico, a gente vai reforçar a desigualdade social também, ok? Então, na verdade, não é possível a doação de órgãos, tá? A doação de órgãos. B, é possível
o transplante em vida de todo e qualquer órgão? Pessoal, lembre-se da lei de transplante. Não é qualquer órgão que eu posso realizar o transplante. Tem que ser órgão duplo, tem que ser aquele órgão que não vai implicar em diminuição permanente da saúde do doador. Por exemplo, o caso lá de uma pessoa que ele quer doar um rim, mas ele mesmo já tem um problema de saúde, e se ele doar o rim, ele, na verdade, vai ser a pessoa que vai passar a sofrer. Então, não tem como eu exigir e permitir que ele doe o órgão, se ele, no final das contas, vai sofrer com essa doação. Ok? Então, não é possível doar todo e qualquer órgão. Precisa ser órgãos duplos, sobretudo. C. Após a morte, para que haja remoção de órgãos, não se faz é necessário qualquer autorização? Já vimos isso. É necessário autorização? Sim. Sob pena de virar festa, a gente começar a remover órgão por aí, e despacha para lá, despacha para cá, e aí a situação fica um pouco complicada. É necessária autorização familiar, sim. C. Após a morte, já falei, né? D. A legislação brasileira autoriza a venda de órgãos de pessoas vivas? Não autorizamos. Inclusive, consta lá da lei de transplantes, disposição expressa, não é possível vender órgãos. Tá? Quem está pensando em vender ou comprar, lamento informar que não será possível ganhar um extra. Então, a 8 sobra como alternativa correta a alternativa E. Ok? Alternativa E. Vou fazer uma graça aqui, então. Então, alternativa E. Agora eu vou e fecho. Tá? 9. Assinale a alternativa correta. O casamento no Brasil só é possível entre homem e mulher? Não é possível, né, pessoal? Não é possível apenas só para homem e mulher. Hoje, graças a Deus, do ponto de vista jurídico, novamente, eu não estou falando do ponto de vista religioso, ok? Do ponto de vista jurídico, hoje o casamento é possível para pessoas do mesmo sexo, ok? Se as pessoas do mesmo sexo têm os seus afetos, sua vida privada e íntima, o direito tem nada a ver com isso. As pessoas que façam que bem entender. A professora, eu não admito. Ele não perguntou se admite ou não. Do ponto de vista constitucional, não tem realmente por que proibir isso. Tá? Não tem por que proibir esse tipo de coisa. Então, o casamento hoje é possível para chamadas pessoas homoafetivas, tá? As pessoas homoafetivas. B. Os transgêneros não possuem a possibilidade de alterar o seu nome? Possuem sim a possibilidade de alteração do nome, sem nenhum problema. Já falamos sobre isso. C. C. É permitida a união estável e o casamento de pessoas homoafetivas? Deixa eu ver se tem alguém. Beleza, Lucas. Achei que tinha alguma pergunta. Pessoal, é possível, tá? Nós temos aí, desde 2011, né, a possibilidade da união estável, e em 2013 nós tivemos a possibilidade do casamento. O casamento que me refiro aqui não é o casamento na igreja, pessoal. É o casamento do ponto de vista jurídico. Para quem é casado, sabe que o casamento civil é aquele que é realizado perante um cartório. É aquele casamento que eu estou me referindo. Você encontra hoje a possibilidade tranquila de pessoas homoafetivas se casarem, tá? De pessoas se casarem e também a possibilidade da união estável. União estável é aquela relação em que ela não tem uma formalidade, em princípio. As pessoas se juntam, vão morar juntas, começam a conviver como família. Hoje é possível ter o chamado contrato de união estável. Sora, e dúvida, no final das contas, qual é a diferença entre casamento e união estável? Pessoal, a proteção jurídica, a união estável e o casamento hoje é praticamente igual. Praticamente igual. Ah, não tem diferença. O que vai diferir uma da outra é a forma como ela é constituída. Uma característica muito comum da união estável é a informalidade. Significa, foi indo e foi indo, entendeu? Tá ali, vamos morar junto, aí quando vê, passou 5, 10 anos, já tem filhos. Agora o casamento, as pessoas gostam da solenidade. Não, eu quero uma certidão de casamento.
Eu quero ostentar a certidão de casamento. Aí tem uma formalidade lá do Código Civil e assim por diante. Mas em termos de proteção jurídica, hoje recebe a mesma coisa, tá? Recebe a mesma coisa. É que tem gente que é muito apegado realmente a uma questão mais rígida, da solenidade, e assim por diante, aí vai muito do perfil do casal e assim por diante, tá? Então, para resumir a história, é possível casamento e união estável entre pessoas homoafetivas. Só um parêntese, tem uma discussão que vem ganhando campo, pessoal, sobre essa questão de relacionamentos, né, do ponto de vista jurídico, que é o chamado, vocês talvez conheçam, já tenham ouvido falar sobre isso, poliamor. Poliamor. O que é o poliamor? Pessoal, poliamor são as pessoas que têm mais de uma relação simultaneamente e convivem tranquilamente em relação a isso. Não estou falando de pessoas que têm relações extraconjugais escondidas. É diferente, tá? É diferente. Eu estou falando de relações em que, às vezes, a mulher tem dois namorados ou companheiros, porque às vezes está morando na mesma casa, tá? O homem tem 2, 3 mulheres convivendo na mesma casa. Lembra do caso Catra? O Catra, pessoal, esse chamado poliamor, ele vem sendo debatido. Olha aí um negócio novo para o direito pensar. Se é possível admitir ou não. Só que sem vergonhice. Esse povo é vagabundo. Pessoal, faz o que você quiser da sua vida, não tem nada a ver. Ah, eu não concordo. Eu também não, mas se as pessoas quiserem fazer isso da sua vida, o problema é delas. Mas em um primeiro momento, o que aconteceu? 2 cartórios de São Paulo registraram relações poliafetivas, que a gente chama, tá? Acho que era um homem com 2 mulheres. Eu acho que as duas eram um homem com 2 mulheres, eles conviviam super bem, na mesma casa, acho que tinham até filhos. E esses cartórios, eles foram levados, abriu-se um procedimento administrativo para apurar essa situação do cara que fez a certidão poliafetiva. Porque não tem autorização, por enquanto, para isso. E o nosso Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão corregedor, leia-se, é um órgão que fica fiscalizando mesmo a legalidade de atos judiciais e extrajudiciais, entendeu que não é possível, que não tem amparo jurídico. Em princípio, hoje não tem amparo jurídico. Relações poliafetivas, professora, eu queria aqui ter 2 namoradas, né, casar com 2 mulheres, ou eu queria casar com 2 homens. Por enquanto, não é possível. Professora, o que você acha que vai acontecer? Olha, eu acho que mais cedo ou mais tarde, o Supremo Tribunal Federal vai ter que falar sobre isso. Vai admitir? Não sei. Mas que isso vai acontecer, vai. Professora, eu achei isso louco. Sabe qual que é o problema aqui? O problema é que o direito, na verdade, a preocupação aqui, quanto que dá o problema? Não tem dinheiro. Pensa o seguinte, lá o cara que tem 2 esposas, ele falece. E aí tem a questão dos bens. Vai ficar com quem? Ou a pensão por morte. Divide ou não divide? Esses são os problemas jurídicos que surgem, pessoal. E é por isso que o direito fala, não, vai ter que regulamentar isso. Né? No final das contas, o direito está querendo o quê? Apagar incêndio. Porque começa a discutir quem tem direito à pensão por morte, quem tem direito aos bens. E aí, para evitar esse problema, vai ter que discutir, mais cedo ou mais tarde. Tá? Não se trata de concordar ou não. O direito vai ter que arrumar uma solução para esse trem. Fato é, tem gente que tem relações poliafetivas. Elas existem, tá? Não é crime. O problema é que elas não estão. Não é crime você ter essas relações, não tem nenhum problema. Só que elas não têm amparo jurídico. Quando surge essa questão da morte, por exemplo, fica muito difícil decidir como que fica a situação. Então, o que vai acontecer? Vai ter que regulamentar, mais cedo ou mais tarde, para evitar a dor de cabeça. Tá? Só para vocês se ligarem nessa discussão que ela vai acontecer, está acontecendo, a qualquer momento, a gente vai ter que encontrar uma solução. Novamente, não é concordar ou não, vai ter que solucionar. É igual o juiz. Pessoal, o juiz, ele tem as convicções pessoais dele, mas se ele levar aquilo para julgamento, ele não vai decidir nada. Não vai decidir nada, só que ele precisa decidir, ele não pode falar, não quero. Né? Não gosto desse assunto, não vou decidir. Ele tem que decidir. Esse é o problema. Beleza? Então, a questão 9, no final das contas aqui, ficou para a gente como correta a questão C. Beleza? Questão C. Última questão para a gente fechar e na próxima aula a gente
seguir com a nossa matéria. Questão 10. No Brasil, há permissão da eutanásia? Pessoal, nós falamos sobre isso, né? Nós não permitimos eutanásia no Brasil. Pelo menos não a chamada eutanásia ativa, ou seja, aquela eutanásia em que eu vou lá e cesso o sofrimento do paciente de forma a evitar o prolongamento de um sofrimento e assim por diante. Nós admitimos aqui no país, né, por via de resoluções médicas, a chamada ortotanásia. O que é ortotanásia? O paciente está em um quadro irreversível, não tem mais o que ser feito, tudo que eu fizer vai ser meio em vão, eu forneço para ele os chamados cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? São cuidados que minimizam, nossa senhora, minimizam o sofrimento do paciente. Então, por exemplo, um câncer terminal. Poxa, dizem que o câncer terminal é uma situação muito avassaladora mesmo para o paciente. Recentemente, uma parente de um parente, ela descobriu a metástase e a minha tia mesmo ficou com essa parente dela no hospital e disse que foi uma cena horrorosa, pessoal. O Hospital do Câncer diz que é absurdo, assim. Diz que vai 2, 3, vai morrer na noite. E é sangue. É uma situação, assim, horrível, horrível. Esses pacientes que estão no final de sua vida, estão passando por situações muito drásticas, o médico ele tem que fazer de tudo para que o sofrimento seja menor, que já é muito grande. Tem que dar morfina, enfim, trazer um conforto maior para aquele paciente. Isso é possível. Por quê? Se fazer procedimento de cirurgia, aqui e ali, que não vai dar em nada, não faz muito sentido. Mas tem que dar os cuidados paliativos. B. No Brasil, a distanase é uma prática incentivada pela comunidade médica? Não é. Pessoal, a distanase é aquela situação em que o quadro é irreversível e o médico fica fazendo procedimento. E faz cirurgia, e testa novo medicamento, e faz aquilo, só que ele sabe que vai ser em vão. Vai ser em vão. Isso não é incentivado pela comunidade médica, tá? Se tá já no final da vida, vamos só dar cuidados paliativos. Tranquilo, Isabela. Fica tranquila, eu já estou fechando também, tá? Em 2 minutos eu já fecho aqui. Bom trabalho e bom almoço para você. C. A eutanásia é a abreviação do processo de morte, isto é, levando em consideração o quadro clínico irreversível do paciente, ela se destinando a cessar o sofrimento. Exatamente isso, tá, pessoal? Exatamente isso. A eutanásia é a abreviação do processo de morte. No nosso país, ela não é autorizada, essa chamada eutanásia ativa, por enquanto, não é autorizada. Não sabemos se isso um dia vai ser permitido ou não, mas eu creio que sim, tá? Porque o que permeia o pano de fundo dessa negação da eutanásia tem um ponto de vista religioso muito forte em relação a isso, e também tem uma preocupação muito grande com o aspecto econômico, tá? De possibilidades de pessoas serem mortas e assim por diante, e acho que essa preocupação ela é importante mesmo para se pensar, mas eu creio que pelo caminhar aí do nosso cenário jurídico, mais cedo ou mais tarde, um dia nós teremos a possibilidade de eutanásia, ok? Então fica aqui como questão correta a alternativa C, tá? 10C. Meus amigos, eu acho que é isso. Eu quis fazer uma revisão, fui mais devagar, resgatando matéria aí do nosso primeiro bimestre, para na sequência a gente dar continuidade à nossa matéria. Olha só, nós trabalhamos o nome lá, né? Eu encaminhei o material para vocês. Eu depois, fuçando aqui nas pastas, me recordei que depois a gente foi a matéria até a questão de liberdades, a gente falou do casamento homoafetivo e lá naquele roteiro ainda tinha um finalzinho para terminar. Então eu vou iniciar a próxima aula resgatando isso, já vou disponibilizar no Drive hoje, com o relatório, esses vídeos de hoje eu subo para o YouTube, ok? E aí vocês têm acesso. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Né? Eu acho que é isso. Então, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos e desejo aí
um ótimo dia e encontro vocês na quinta-feira. Tudo bem? Um abraço, pessoal, e até a próxima.